quero hoje, né, falar para vocês algo que alguém, né, pode até achar duvidoso, mas eu não estou nem aí se você vai acreditar ou não. Na minha, né, adolescência, eu sou um capelense sergipano. Ainda hoje tem essa cidade lá que já está se desenvolvendo bem. Mas naquela época a cidade era muito atrasada. Muito atrasada. Isso há mais de 60 anos atrás. Então tem a gente ia buscar água lá na fonte. Na fonte, certamente, eu chamava a fonte do bigode. Os capelenses devem divulgar esse vídeo que eu vou contar agora, porque os sergipanos também, porque isso aconteceu comigo. A gente pegava água e andava mais ou menos, ia buscar água com mais de 1 quilômetro, que muito mais de 1 quilômetro. Mas só, meus irmãos, que a gente entrava numa mata. A gente entrava numa mata, por isso chamava a fonte do bigode. Está lá até hoje essa fonte. Não é mais usada, porque a cidade hoje tem água encanada. Naquela época a cidade não tinha água encanada. Nem no centro da cidade, nem nas periferias. Então escuta essa. Então tinha varedos de todo mundo buscar, todo ali, né, daquela jacente ali, ia buscar água ali. Da Lagoa Seca, escute bem, eu vou falar por miúdo, viu? Porto de Valdo conhece, viu? Lagoa Seca, Saco do Leitão, as pessoas que moravam lá, Rua da Faísca, povo da Conceição, ali do cemitério da Conceição, outros perto até ali realmente do Campo da Aviação. Então aquele povo daquela época, que já morreram quase todos, vinha se abastecer realmente ali com a buscar água, nos seus potes, nas suas, realmente, né, nas suas latas, nas suas cabaças, era assim. Mas o povo tinha medo, porque muitas cobras eram vistas ali, cobra de toda a grossura, cobra que até comia boi, cobra que comia boi, acredite se quiser. Toda noite nós escutávamos as grandes cobras berrando, ela imitava boi. E eu tinha que buscar, nessa época eu já tinha uns 14 anos, a minha mãe mandava nós buscar, minha mãe forçava nós buscar água. Nós tínhamos medo de buscar, porque muitas cobras nós já vimos atravessar na beira do caminho. E depois o mato cresceu, que ele cobriu o caminho, fez um tipo de uma chupana, ninguém via mais nada. Tanto dia como noite. Aí a gente arrumava um pau, uma varinha, para ir batendo por causa das cobras. Quantas vezes a gente batia na frente e a cobra estava atravessada, e aí a gente batia, a cobra corria para dentro do mato. Salvava a nossa vida, gente. Nós não vimos nem a cobra, só viu o mato mexendo. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E eu tinha que buscar. Às vezes não tinha horário para buscar. Porque nós gastávamos muita água. Ó, escuta essa história que é muito bonita. Às vezes eu ia com a minha mãe, às vezes ia com mais outra irmã, com outro irmão, e às vezes tinha que ir sozinho. Porque cada um tinha que buscar um dia. Dar 2, 3 viagens. Às vezes 4 viagens no dia. Essa é para botar água dentro de casa. Nós tínhamos um vasilhame grande chamado Purrão, né? Que passa nesses filmes de rei aí, você vê nesses filmes de antigo, aqueles potão grande. Nós tínhamos um desse lá dentro de casa. E tinha que encher. Tinha que encher para poder beber e lavar prato. E não era para lavar roupa não, porque roupa tinha que ir para o rio lavar, enfrentar as vacas e as cobras. Minha mãe ia e minhas irmãs. Já não cabia eu aí. Mas buscar água era nós, os homens, tinha que buscar. E eu me lembro muito bem. Eu vou contar 2 passagens certamente pesadas. Uma vez eu fui buscar água, meio-dia em ponto, eu cheguei na beira da fonte. A água era cristalina, minha gente, você tem que ver, a água era cristalina. Água potável, podia-se dizer. Está lá até hoje essa água. E por que abandonaram? Porque botaram água encanada na cidade, todo mundo fez a sua parte. Ninguém queria ser sozinho naquele lugar.
Era muito esquisito e muito perigoso. E a gente, naquela época, não tinha, né? Tinha que buscar, ia buscar, ou gostando ou não gostando. Eu cheguei meio-dia sozinho com o pote. Minha mãe disse, vai buscar água para beber aqui, não tem água. Eu tinha acabado a água. Né? Eu vim com o pote buscar água. Aí, às vezes, até de dia fazia medo. Porque a fonte era cercada de mato grosso, assim, aquelas árvores muito grandes, muito grossas. E aí, toda vez que nós íamos buscar água ali, mesmo com 4, 5 pessoas, nós escutávamos um barulho na mata. Escutava na mata. Barulho, animal berrando, depois não via animal, não via nada. Mas como nós estávamos em 3, 4 pessoas, nós não perdíamos o medo. Mas nesse dia eu estava sozinho, meio-dia em ponto. Eu estou lá, chegando lá. Quando eu chego para pegar a água, aí eu escutei o sol tinindo. Aquele sol quente para valer, mas não tinha um pé de pessoa. O lugar era meio sereno, meio tenebroso. Né? Eu senti um clima muito triste no setor. O que aconteceu, meus irmãos? Eu olhei assim para as árvores, porque eu também sabia que ali tinha cobra grande. E tinha bicho. Podia ter onça ali, era um mato fechado. Viu? Tinha até veados, chegaram a ver veados ali dentro, os animais. Né? Bicho feroz. Os homens chegou a ver ali. O que aconteceu? Quando eu estou para pegar água, antes de eu pegar água, eu escutei um gemido tão triste, tão alto, mas um gemido tão grande. Olha, com pleno sol, gente, não era de noite, né? Só no tino da meio-dia. Por que eu digo meio-dia? Porque a usina chamada, uma velha usina chamada Usina Santa Clara, que hoje está desativada, até hoje está lá, ela pitou. Eu estava na beira da água quando eu fui levando o pote aqui para encher, porque não tinha vazio, eu tinha que encher o pote e puxar cheio para poder jogar no ombro e ir embora. Aí eu escutei antes de eu encher meu pote, quando eu escutei aquele gemido tão grande, né? Tão grande ali, a usina apitou meio-dia, porque ela apitava meio-dia, meia-noite e 6 horas da tarde. Viu? 6 horas da tarde. Aí o que aconteceu? Me deu aquele arrepio, aquele medo tão grande, gente. Acredite que eu estou falando a verdade. Mas me deu um medo. Eu um garoto de 14 anos, caminhando para 15 anos, sozinho, com o pote. Aí o que foi que eu fiz? Eu meti o pote na água, com medo, arrepiado todo o cabelo, parecia que ia subindo lá para cima. Aí eu levei o pote quase na metade de água, depois no ombro e saí correndo com o pote cheio. Não enchi o pote direito. E aí, escutando aquele gemido lá, aí caiu um galho de árvore, quebrou. Pá! Bem perto da fonte. Sem ninguém. Eu aí, peguei o pote e saí quebrando o estradão. Fui embora, morrendo de medo. O coração por tempo de sair pela boca. Gente, essa é uma passagem nessa fonte. Já aconteceu várias. Outra vez, eu fiquei, né? Cada um tinha seu tempo, meus irmãos enrolou para lá, enrolou para cá, não foi. Minha mãe disse, você vai, Rivaldo, buscar. Você vai buscar água. Mãe, mas está escuro. Já estava escuro, gente. Bateu 6 horas. 6 horas. Estava escuro. Agora minha mãe, você vai. Mãe, é perigoso. Mãe, tem como. Vai buscar água, que não tem água para beber. Lá vai eu sozinho. Eu posso dizer assim, eu e Deus. Lá vai eu descendo sozinho, porque ou eu apanhava. Minha mãe não queria ir. Ou já estava um breu. A rua não tinha luz elétrica. Lá vai eu. Gente, e agora para mim achar o caminho? Na escuridão da noite. Sem lanterna, sem nada. Com o pote na mão. E ele tinha que trazer água. Eu tinha que trazer água.
Tinha que trazer água para poder fazer o quê? Para poder fazer café. Né? Depois da janta, todo mundo tomar água para não dormir morrendo de sede. Porque ninguém dava água, não tinha água lá na cidade. Aí eu fui lá. Quando eu estou lá, chegando, aí eu escutei o barulho das cobras piando. A cobra piando, grilo cantando, certo? Fazendo aquela confusão toda no meio da mata. Aí lá vai eu ali, o tempo de eu não ver nada, cego. E eu escutando o rugido no meio do mato. Rugido! Porque os animais, eles sentem nós no mato. E lá vai eu comendo, mas eu estava no meio. Olha, eu nunca tinha ido num horário desse. O medo tão grande, valeu, eu podia não voltar mais, gente. Porque tinha macaco grande na mata. O macaco podia me pegar ali, me matava, levava, subia comigo. Aí eu fui lá, no escuridão da noite. Quando eu chego lá, quase eu só vi a fonte assim, por causa que da resto da água estava meio assim, aí deu para ver, eu meti o pote, e quando eu enchi o pote, aí eu escutei um grito no meio da mata. Um grito tão grande, escutei um grito, e escutei também, certamente, aliás, podia ser uma grande serpente. Uma cobra berrada no meio da mata. Berrando perto já de nós. Berrando perto de mim. Aí eu, sem ver nada, eu peguei. Tinha dois caminhos. O caminho que eu vinha era muito mato. E tinha outro caminho também que era mais aberto, mas era perigoso. Tinha raposa. Esse caminho, a raposa já atacou muita gente. E às vezes tinha raposa que estava louca. Né, atacar. Mas aí eu tive que sair. Não voltei mais pelo caminho, que o caminho que eu estava, certamente, que eu tinha vindo, que era uma mata fechada, que era mais perto, claro, mas era o perigo de morte. Ali agora era. Eu tinha que voltar por lá. O outro caminho me dava mais, era mais amplo. Aí eu tive que subir por outro caminho. Aí eu escutava cada barulho, gente. Naquele caminho que eu ia voltar, eu estava escutando, né, que vinha uma coisa braba de lá para cá. Vinha para a fonte, mas que percebeu eu e veio realmente para me pegar. Ela vinha lá quebrando mato, lá pelo caminho que eu vim. E eu tinha que voltar para o dar de encontro com essa coisa que eu não sei o que era. Aí, graças a Deus, tinha dois caminhos. O caminho da Baixada e o caminho realmente tipo morro. Aí eu peguei o caminho do morro. Aí eu botei o pote do jeito que estava, se estava cheio ou a metade, eu saí por aquele caminho. Ali dava para ver mais, que era campo aberto, não tinha mato tanto. Era tudo mais limpo. Aí quando eu vi, tem um passadiço, não sei se vocês sabem o que é passadiço. Passadiço tem uma seca de arame toda, que o bicho não passa, o animal grande não passa. Aquele negócio, quando eu passei no passadiço, aí riscou lá na fonte. Aquilo riscou lá para me pegar, mas já tinha passado o passadiço. E o passadiço, né, atrapalha animal grande, porque o animal grande não passa. Ele tem que fazer uma voltinha assim, ó, uma voltinha assim, ó. Aí foi a minha sorte. Aí eu pego para ver quem quer. E escutei o barulho do carro, escutei o barulho lá onde eu peguei a água. Aquele barulho no céu, não sei o que era, gente, eu não vi com meus olhos. Eu só escutava barulho. Aí escutava realmente já porque a gente dá para escutar a raposa, né? De longe ela dá um sinal. Dando aquele rangido. E eu então, passei pelos alecrim, uma mata de alecrim. Não sei se vocês conhecem alecrim. E fui embora, mas aí já foi no meio claro, e fui embora até chegar em casa. Nunca mais eu fui buscar água no escuridão da noite. Porque se fossem 4, 5 pessoas, tudo bem, gente. Eu era uma criança, 14, 15 anos de idade, né? Podia ser comido pelo bicho, minha mãe nunca mais me achava. Cheguei em casa, eu contei para minha mãe. Também ela caiu em si, nunca mais mandou. Mas também ela tinha razão, que não tinha água para ninguém. Somente aquele potinho de água que deu para nós beber aquela noite. Salvou a pátria, né, gente? Então, pessoal, o que os capelenses, que hoje estão com vida regalada, tem água encanada, né? Não precisa ir nem riacho, nem em fonte buscar. Nós, de cabelo brancos, viu, Capela? Nós, em Sergipe, nós sofremos ali que
que nem o sapo debaixo do pé do boi. Viu? Isso era todo dia que tinha que buscar água. Viu? Quando chovia, acolhia a chuva da biqueira da casa. Ainda apaziguava a situação. Mesmo assim, no inferno ainda tinha que buscar, porque a água de lá era outra água, diferenciada, água potável. Mas era mais maneirado. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente deveria dar valor às pessoas antigas que têm um legado que pode falar para aqueles que dão ouvido. Porque essa juventude de hoje não passa por nada, não. Hoje muitos estão bebendo cerveja, latinha, outros nas drogas, outros nesse negócio aí, né? Uns ficam por um caminho que não é bom, mas não passou por o que nós passamos. Principalmente eu que vim da roça. Mas hoje é apóstolo. Eu sou apóstolo de rua, meus irmãos. Apóstolo, Rivaldo, porque o trabalho que eu faço é o trabalho de rua. Estou contando esse passado aí, de onde Deus me tirou. De caminhos tenebrosos. É uma história muito forte do apóstolo Rivaldo. Agora, muitos eu sei que não vai dar valor e não quer nem ouvir também. Mas você que é inteligente, aprenda com os idosos, aprenda com os idôneos, aprenda com as pessoas realmente que passou por ventos e ventos fortes que nem eu passei. Então, eu passei. Meu pai era tropeiro, que lá no Nordeste chama companheiro, aqui chama tropeiro, no tempo antigo. Meu pai, ele disse que ele viu lobisomem, porque ele dormia no meio do mato com os animais. O lobisomem veio na picada dele para pegar ele com os animais. Mas ele foi ser sabido. Meu pai, nessa época, ele falou que ele era solteiro. Ele contou para nós essa história. E ele chegou, conduziu os burros para o meio, realmente, de uma caatingazinha que tinha, e deixou o carreador lá, e saiu fora do carreador. E afastou-se da estrada, da pessoa que não, ele de longe, com uns 6 quilômetros ou muito mais, os cachorros vinham latindo e o lobisomem batendo nos cachorros, ele falou. Mas aí entrou no meio do pasto para pegar ele. E o que aconteceu? Meu pai, veterano, já sabia das histórias antigas de lobisomem, tirou os animais, 6 burros com ele tocando. Entrou lá no meio do esconderijo, e de longe ele viu, lá, aí os cachorros caíram fora, o lobisomem machucou os cachorros todos, aí agora vinha cheirando na estrada, que nem cachorro, farejando o rastro de meu pai. Mas meu pai tinha feito um percurso diferenciado e ele ficou meio perdido. Aí ele passou cheirando na estrada, meu pai vendo de longe, deitado debaixo das cangaias. Meu pai falou, foi encerrado nas gramas, e deitou e ficou de longe ele vendo eles passar, cheirando para lá e para cá, e ver para onde estava. Meu pai sozinho. Meu pai estava sozinho. Então, gente, aí quando ele foi embora, e quando ele foi embora, foi onde aconteceu que certamente o meu pai aí dormiu sono até de madrugada, e aí o bicho foi embora, desapareceu, e assim ele contou para nós a história. Então cada um tem uma história a contar, e você que é inteligente, ouça as histórias do que tem história, porque quem fez história tem história, e quem não fez, escuta a história. Deus te abençoe. Se você quiser divulgar, fica à vontade, está divulgando uma coisa verdadeira, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.